estudo da lição dessa semana, lição 6, Compreendendo o Sacrifício. Aqui está mais uma vez um desenho bem interessante, né, feito pelo nosso amigo Andrei Vieira. Na hora, né, o texto que vem à mente, com certeza, é João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está um cordeirinho sacrificado e o sangue dele apontando para a cruz e as pessoas caminhando para a cruz. Ou seja, é o tipo e o antítipo lá na cruz. E isso tudo revela, com certeza, o amor de Deus, né? Jesus é o Cordeiro que nos salva, que morre em nosso lugar. E, como diz aqui Apocalipse 5,9, que é o verso para memorizar, cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus, de fato, nesta visão aqui do capítulo 5, que é uma visão de tirar o fôlego, daqui a pouquinho vamos voltar a ela, ele é o único que foi realmente encontrado digno de abrir o livro que contém o nome dos salvos, das pessoas, né, que foram salvas pelo sangue dele mesmo. Então, ele pôde abrir por quê? Porque ele morreu pelos pecadores, sendo que ele nunca teve pecado. Então, ele se faz pecado sem ter pecado. Ele é o perfeito substituto. Assim como os cordeiros e animais que eram sacrificados lá no santuário tinham que ser sem mancha, também perfeitos, porque prefiguravam Jesus, apontavam para Jesus. O fato de Jesus ser apresentado nessa cena crucial como um cordeiro que parecia que tinha sido morto, Apocalipse 5,6, é uma chave essencial para compreender todo o episódio profético. Vamos então para domingo, né? Sacrifícios inúteis, e aí tem Isaías 1, 2 a 15, Isaías 56, 6 e 7, Salmo 51, 17, que falam desses sacrifícios inúteis. Como assim? O sacrifício não foi instituído por Deus? Não era importante que fosse feito? Sim. Agora, essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou os sacrifícios. Por que será? Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Lembra da história? Esse episódio nos dá mais uma oportunidade de comparar sacrifícios aceitáveis com sacrifícios inaceitáveis. No caso de Abel e Caim, simplesmente porque Abel ofereceu o que Deus exigiu, um cordeiro, e apontava então para o cordeiro de Deus, e Caim quis oferecer o que ele quis, achou melhor, né, que era o fruto do seu trabalho, né, frutas, legumes, enfim, alimentos. Né, e não era isso. Legumes não apontam para Jesus. É preciso que haja derramamento de sangue, porque Jesus derramou o seu sangue. Então isso aqui também muitas pessoas acabam aplicando no sentido de que quando o assunto é adoração, quando o assunto é obediência, tem que ser da forma como Deus estabeleceu, não do nosso jeito. Não oferecer as coisas como nós queremos. Quem tem que ser adorado, o ser adorado é que determina as condições. Né? Obviamente que ele aceita o nosso melhor quando não temos total conhecimento das coisas. Sim, ele aceita o nosso melhor, mas quando temos conhecimento, sabemos a vontade dele, é importante que ofereçamos aquilo que ele estabeleceu. É mais ou menos como uma tirinha, né, que eu criei lá para a lição dos jovens, que fala também sobre adoração, né, em que o indivíduo pergunta para a esposa: querida, eu quero comprar um vestido para você. Qual é a cor que você prefere? Ela diz: olha, você sabe que eu gosto bastante da cor vermelha. Aí quando ele chega à loja, ele vai comprar o vestido, ele vai escolher, quer fazer uma surpresa, ele pensa: mas eu gosto mais de azul. Ela vai ter que aceitar o azul. É mais ou menos isso que alguns fazem, né? Deus estabeleceu critérios para a adoração, né, para o culto, para, digamos aqui um exemplo, a música mais apropriada para o louvor. Temos orientação sobre isso no livro Música, de Ellen White, mesmo na Bíblia, né, embora ali as coisas estejam um pouco mais resumidas, mas nós temos orientação profética sobre esse assunto. Mas muitas pessoas acabam pensando assim: Deus tem que aceitar o que eu gosto, os meus gostos, da minha forma. E não é assim, né? Nós temos que oferecer o louvor, temos que oferecer o sacrifício, temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor, sempre. Na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia. Fazia sacrifícios centrados em si mesmos, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus. Talvez até uma forma de aplacar a consciência, né? Passavam talvez a semana inteira vivendo em pecado
não alinhados com a vontade de Deus, desobedientes, profanos, e em algum momento chegavam lá com o seu sacrifício achando que aquilo ali iria fazer uma troca, né? Apaziguar a Deus. O sacrifício não é para apaziguar Deus, isso é coisa dos pagãos, né? Deus ofereceu o sacrifício, Deus ele pede que nós então façamos a nossa parte, no caso no Antigo Testamento, né? Que era de oferecer os animais, não para apaziguá-lo, mas porque ele já tinha oferecido a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, era para que eles lembrassem da promessa do Messias vindouro. Aqui tem um trecho do livro Patriarcas e Profetas, na página 48, que diz assim: Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, a vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário. E, confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. Bonito isso, né? Sejamos como Abel, né? Muito bem, segunda-feira, sangue de touros e de bodes. Aqui os textos são Hebreus 10, 3 a 10. E aí tem uma pergunta, né? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram oferecidos? Porque lá em Hebreus, Paulo lhe faz o tempo todo comparações entre o serviço ritual antigo do santuário com a realidade do santuário celestial. E ele mostra que o santuário celestial, obviamente, é superior ao terrestre, que Jesus, como a oferta, o sacrifício, é superior aos animais que eram oferecidos. Jesus, como sumo sacerdote do santuário celestial, é superior aos sacerdotes humanos que tinham seu ministério temporário, né? Morriam. Então, Paulo está trabalhando ali com a mentalidade dos hebreus para mostrar que a realidade celestial em Cristo, ela é superior em todos os aspectos. Então, se é assim, por que deveriam oferecer animais? Os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias vindouro. Os sacrifícios, como mini-profecias, eram como mini-profecias sobre a morte de Jesus na cruz. Pensa bem, o povo que foi libertado por Moisés lá do Egito, por mais de 4 séculos ali, em contato com a cultura pagã do Egito, com aquela religião idólatra, agora estava no deserto, caminhando para Canaã, rumo a Canaã, e precisava ser ensinado ou reensinado. Muitas das verdades dadas por Deus a Israel haviam se contaminado, né, se misturado com aquele paganismo todo. Então eles precisavam ser reensinados, deixar de acreditar em algumas coisas, passar a acreditar em outras, ser reeducados na religião verdadeira, na religião do Deus verdadeiro. Só que eles não tinham Bíblia ainda. Muitos eram até, talvez, semi-analfabetos, eram recentemente escravos, tinham sido recém-libertados da escravidão no Egito. Então, Deus usa um recurso muito interessante. E eu acho muito bonito como Deus ele sempre vem em busca dos seres humanos falando a linguagem deles. Por exemplo, quando Deus quis falar com Nabucodonosor por meio de um sonho, usou uma estátua, que era muito comum lá em Babilônia naqueles tempos. Né? Já com Daniel, ele usa animais, e no capítulo 8 do seu livro, ele usa especificamente animais que eram usados no santuário. Então Deus ele se comunica de acordo com as nossas, com a nossa cultura, com a nossa cosmovisão, com a nossa forma de ver as coisas, para tentar deixar a mensagem cada vez, ou sempre bem clara, né? Contextualização. E aqui não foi diferente, Deus usou um recurso visual, era uma, digamos assim, mal comparando, uma encenação, uma dramatização. Claro que era real aquilo que acontecia, mas tudo era muito visual. O santuário, a beleza daquele templo, né, mesmo quando ainda era uma tenda, né, desmontável, móvel, né, o santuário, o tabernáculo, mas era muito bonito. Se você ler a descrição na Bíblia detalhada, bem detalhada, porque Deus ele quis que nós entendêssemos que o assunto é bastante importante, você vê que ali havia ouro, cobre, peças talhadas por artífices, por desenhistas, né? Então tudo é muito bonito e representava toda a história da redenção. Você tem ali o altar de holocausto, equivale à cruz. Dentro do santuário, no lugar tinha pia, né? Onde os sacerdotes ali se lavavam, né? Se purificavam. Dentro você tem o castiçal, Jesus é a luz do mundo, 7 lâmpadas ali. Você tem o pão
dos pães da proposição, né? Você tem ali a mesa com os pães da proposição, 12 pães ázimos, sem fermento, Jesus é o pão da vida, 12 trigos, você tem o altar de incenso, aquele incenso perfumado subia a Deus, representando a oração que nós elevamos a Deus, e ela é aceita por ele como um cheiro agradável, né? Um odor agradável, uma representação então das nossas orações. E dentro você tinha a Arca da Aliança, que é o símbolo mesmo do trono de Deus, né? Dentro os 10 mandamentos, em cima a tampa, que é o propiciatório. Jesus é a propiciação por nossos pecados, então você tem a lei e a graça sobre, né, a tampa, e os anjos ali em cima da tampa, olhando, 2 anjos de ouro, olhando com reverência para a própria arca, né, e um voltado para o outro. Enfim, tudo aquilo representava Jesus. Todo o ritual, o próprio santuário é Jesus. Jesus é aquele que veio tabernacular conosco, né, que veio habitar conosco. Ele é o templo vivo, ele mesmo disse isso de si mesmo. Então, todo aquele ritual apontava para Jesus. E era uma Bíblia viva. E era uma história da redenção representada, vividamente, visualmente. Então, foi uma forma que Deus encontrou de representar toda a história da redenção antes ainda de haver a Bíblia redigida por Moisés. Era a cruz antes da cruz, digamos assim. E eu gosto de comparar o santuário, o seu ritual, com uma fotografia. De que forma? Imagine que nós vivêssemos ainda no tempo que não havia o celular, né? Nós viajávamos e aí tínhamos ali que passar alguns dias longe da nossa amada, né? Da esposa, da namorada. Como você matava a saudade nessas ocasiões, além de ligar e só ouvir a voz? Muita gente, eu até hoje tenho esse hábito, eu ando com uma foto da minha esposa, dos meus filhos também, na minha carteira. É um hábito antigo já, né? Eu tenho no celular também, evidentemente, mas olha só, ainda mantenho o hábito de ter a foto deles na minha carteira. E de vez em quando dou uma olhadinha ali, né? É, e naqueles tempos era bem assim mesmo, né? Você matava a saudade na ausência olhando para a foto, né? Contemplando demoradamente cada traço, cada expressão ali, né, da sua pessoa amada. Agora imagine, você está voltando da viagem, você bate a porta, quem vem te receber? A sua esposa amada, seu esposo, e aí você diz assim, não, mas eu quero continuar olhando a foto aqui. Você está diante da pessoa e insiste em ficar com a foto. Mais ou menos isso que alguns hebreus lá estavam o comportamento deles era mais ou menos esse, no tempo que Paulo então quis mostrar para eles que a foto já tinha sido útil, mas tinha encontrado sua validade, seu cumprimento, né, na cruz. Agora você tinha a realidade diante de você. Então, pense no santuário, nas festas ali cerimoniais, nos rituais cerimoniais do santuário, como essa foto, ela teve sua validade, ela é importante que estudemos até hoje para compreender mais detalhadamente o plano da redenção, porque nós não conseguimos enxergar o que acontece no santuário celestial, mas com base no que acontecia na terra, porque Moisés fez o santuário com base no modelo que Deus mostrou para ele, portanto, o santuário terrestre era uma representação das realidades celestiais. Quanto mais estudamos o ritual do santuário, ainda que ele tenha encontrado o seu cumprimento na cruz, mas entendemos o que acontece em todo o processo da redenção. Então, é um estudo fantástico. Eu mesmo, quando estudei pela primeira vez, fiquei maravilhado com tudo isso, né? Nos dá uma compreensão muito mais profunda do que é o pecado, do que é a redenção, de muitas coisas. Inclusive, da própria origem da nossa igreja como movimento profético, porque algumas pessoas falam que história é essa de juiz investigativo, isso não é bíblico, Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo do Santuário Celestial, isso, que história é essa? Pois é, falta que faz estudar o ritual do santuário terrestre, porque no ritual do santuário terrestre havia esses momentos, esses atos redentivos. Diariamente, o sacerdote ministrava no lugar santo do santuário. E uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia do juízo, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então, era uma outra fase desse ministério. E isso é importante que nós estudemos, né? Jesus entra no santuário celestial quando ele ascende para o céu, sim, como Moisés entrou também para ungir o santuário. Obviamente que Jesus entrou em todo o santuário ali para inaugurar o serviço nesse santuário celestial, mas depois ele passa a atuar, seu ministério passa a acontecer por mais de 1000 anos, quase 2000 anos ali na parte chamada de santo, e depois, segundo as profecias de Daniel, especificamente Daniel 8 e 9, quem já estudou sabe do que eu estou falando, Jesus então inicia uma nova fase no lugar santíssimo. Na terra era um momento de juízo, no céu também. Então nós temos aí o juízo pré-advento. Jesus continua sendo intercessor, mas também agindo agora como um juiz. E chegará o momento em que ele vai encerrar esse ministério intercessório no lugar santíssimo e virá para resgatar o povo que o aguardou, que se preparou para esse encontro. Assim como o sumo sacerdote, terminado o ritual da expiação, o ritual do dia da expiação, ele saía do santuário e abençoava o povo. E depois começava a festa dos tabernáculos, que símbolo maravilhoso do céu, quando Jesus voltar para nos levar para lá e será uma festa. Veja, o próprio milênio também estava representado no santuário, quando o bode, havia um sorteio ali, né? Um bode seria para o Senhor e um bode era Azazel. O bode para o Senhor era sacrificado, o sangue era derramado, portanto havia, simbolicamente falando, remissão dos pecados. Depois que o ritual era completado, ou seja, o perdão já estava concedido, esse bode chamado Azazel, que curiosamente na cultura hebraica
é o nome de um demônio, né? Ele era levado para o deserto para morrer sem derramamento de sangue. Olha que representação perfeita do que vai acontecer com Satanás após o juízo, né? Ele vai ser lançado no deserto, milênio, Apocalipse 20, vai ficar ali já penando, digamos assim, porque não vai ter o que fazer, não vai ter a quem tentar, a terra estará vazia, e depois do milênio ele será destruído, vai ser morto. Não para redimir nada, mas levando sobre si as culpas de todos os pecados que ele levou a humanidade a cometer. Assim como o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode de Azazel e confessava sobre ele os pecados de Israel. Ele carregava esses pecados, não para redimir, porque o bode para o Senhor já tinha sido morto, né? Mas como culpado, como símbolo do culpado, primeiro, por todos os pecados. Quem acha que nós também cometemos um erro teológico ao dizer que bode de Azazel seria Satanás e não Jesus, é que está cometendo um erro. Porque você comparar Jesus a esse bode que contaminava aquele que o levava para o deserto, tinha que se lavar, ficava impuro, que tem o nome de um demônio, né? Na demonologia hebraica ele representa um demônio, e por aí vai. Dizer que esse bode é Jesus é um absurdo. Isso é uma heresia. O bode que representava Jesus era aquele para o Senhor, que era sacrificado, e assim o perdão concedido por Deus, simbolicamente ali por meio do animal, ok? Muito bem, então aqui é dito também, nos faz lembrar aqui também do fato de que o véu do templo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, está lá no Evangelho, né, de Mateus e Marcos. Isso, para quem não conhece o ritual do santuário, pode parecer assim uma informação desnecessária. Para que gastar tempo dizendo que a cortina do templo lá de Jerusalém, né, o templo de Herodes, se rasgou? Para que colocar isso ali? É muito importante isso, muito significativo, porque representava então que o santuário terrestre já não tinha mais validade. Passava a valer o quê? O santuário celestial. Então, são coisas bem interessantes aí que merecem nosso estudo, nossa atenção. Terça-feira, o Cordeiro Pascal. Aí tem vários textos aqui para a gente ler também, espero que você tenha lido. Lembrando que isso aqui é só uma recapitulação, é parte do pressuposto que você já dedicou tempo na semana para estudar a lição. E o ideal é estudar cada dia a porção para aquele dia, né? Assim como temos o Revivados por Sua Palavra, que também aparece aqui na lição, eles colocam para a gente lembrar de qual é o capítulo, né? Nós temos também a lição para cada dia. E assim vamos sendo alimentados com a palavra de Deus. Que bênção, né? Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram. E nossa vida pecaminosa literalmente conta mentiras sobre a natureza do Criador. Por isso que Jesus é o único que pode realmente nos salvar, e é o único que poderia morrer por nós, e é o nosso único mediador e intercessor. Não pode ser Maria, não pode ser nenhum ser humano, porque seres humanos todos são pecadores. Ou aceitamos o que diz a Bíblia, ou vamos atrás de dogmas, de coisas que foram inventadas pelo ser humano, né? por pessoas. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e todos são todos, né? E carecem da glória de Deus, inclusive a mãe de Jesus, Maria. Era também pecadora e precisava do próprio Filho para ser o seu Salvador, né? E Jesus é o nosso mediador, único intercessor, por quê? Porque unicamente Ele, sendo Deus, se fez homem, não tendo pecado, portanto, e assim Ele pode restabelecer essa ligação de nossa humanidade pecaminosa, perdida, com Deus Santo. Então, com a mão divina, ele toca o altar de Deus, ao trono de Deus, e com a sua mão humana ele nos dá, estende, né, esse abraço e nos reconecta com o Pai. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. É exatamente isso. Jesus, o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quarta-feira, Jesus no templo. Que evento impressionante esse aqui, né? E é dito que em Ageu 2, 7 a 9, que o novo templo seria mais glorioso do que o anterior. Como assim? O templo de Salomão não foi tremendamente glorioso e muito maior do que os que foram depois construídos? Zorobabel e Herodes? Sim, mas tem uma diferença enorme em relação aos demais templos, né? Comparando o templo do tempo de Jesus com aqueles. No templo do tempo de Jesus, Jesus entrou. Então, ele foi muito mais glorioso, porque ali o verdadeiro Cordeiro entrou, caminhou por aqueles pátios, pregou naquelas escadarias. Então, a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, não estava mais ali no tempo de Herodes, né? A gente sabe que lá, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, alguns fiéis judeus tiraram a Arca do templo e a esconderam. Não sabemos onde ela está escondida até hoje, né? Mas então não havia mais, né? Alguns até dizem que colocavam uma pedra lá no local da arca para representar onde ela estava, onde ela tinha estado.
Mas, né, desta vez, a presença de Deus não encheu o templo. Foi triste. Como a profecia de Ageu se cumpriria, se não tinha arca, se não tinha o Shekinah, foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. Deus veio em nossa direção. Que coisa linda. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar esta declaração sobre Jesus? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. É exatamente isso. Jesus é Deus conosco. Pense no que isso significa. O Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. Por isso, querido, o templo do tempo de Jesus foi o mais glorioso, porque nele o Deus Redentor, Emanuel, Deus conosco, o Eu Sou, entrou. E ali a Shekinah em pessoa, né, esteve. É algo maravilhoso. E quinta-feira, por que criaste todas as coisas? Aí nós temos aqui Isaías 6, 1 a 5, Apocalipse 4, 1 a 11. Quais são as semelhanças entre essas visões? Quando você lê as visões de Ezequiel, ele viu Deus, né, no seu trono. Isaías, diante de Deus, ele se vê pecador, de lábios impuros, e ele é purificado por Deus para permanecer ali. E lá em Apocalipse também nós temos João tendo uma visão do trono de Deus, da sala do trono de Deus. E eu entendo que todas as vezes em que profetas viram o trono de Deus, foi uma forma também de Deus mostrar para eles que ele está no controle. No caso de Ezequiel, as coisas estavam muito complicadas, Jerusalém sendo sitiada, né, sendo invadida, mas Deus dizendo, não se preocupem porque eu estou no controle, eu estou no trono, eu sou o rei do universo. No Apocalipse também, antes de Deus dar a João as grandes visões que viriam na sequência, Apocalipse 5, 6, 7, 8 até o 22, ele mostra o seu trono a si mesmo lá na glória, para que João tivesse a certeza de que, embora as coisas estivessem bem complicadas, João vivia no Império Romano, na perseguição do Império Romano, Deus estava no controle. E é importante que nós leiamos esses textos e nos lembremos de vez em quando, ou sempre, né, melhor dizendo, que Deus está no controle da nossa vida, da nossa igreja, da nossa realidade, do mundo, e que em breve Ele vai resolver todas as coisas. Que em breve Jesus voltará e vai estabelecer o reino eterno. Então é importante nós termos sempre isso em mente, né? E também a noção da santidade de Deus. O próprio profeta Isaías se viu pecador, se viu um ser humano indigno, né? Os profetas, quando têm essa visão de Deus, eles têm essa reação. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana, somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Por isso que nós precisamos do Cordeiro. Por isso nós precisamos do sangue de Cristo. Tem até um texto de Ellen White que eu acho muito interessante, que geralmente eu uso contra os perfeccionistas, aqueles que acham que teriam algum mérito por viverem dessa ou daquela maneira. E eu não estou dizendo aqui que a santidade não seja um alvo que nós devamos buscar, porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz a Bíblia, né? Mas jamais pensar que nossos méritos, nossas realizações poderiam marcar pontos com Deus, né? Na verdade, nossas justiças são trapos imundos, como diz o próprio Isaías. E o texto a que me refiro de Ellen White, ela diz assim, que, eu vou parafrasear, mesmo nossas orações, mesmo nossos louvores, veja, são coisas dignas, né? São bonitas, claro. Tudo aquilo que a gente faz de bom, de adoração, de louvor, oração, vai para o céu, sobe a Deus, passando pelos canais corruptos da humanidade. Essa é a expressão que ela usa. Então, passa por esses canais corruptos, que na verdade é a nossa natureza pecaminosa, e vai para Deus contaminado. E só é aceito por Deus porque é banhado no sangue de Cristo. Isso é intercessão. Então, Jesus, ele intercede, Jesus, ele como que ajusta, né, nossas orações, nosso louvor, e eles se tornam aceitáveis a Deus. Tudo por Cristo, só por Cristo. E nós, nossa natureza pecaminosa, ela corrompe, polui, degenera tudo. Louvado seja Deus, porque quando Jesus voltar, nós não teremos mais essa natureza. Nós vamos receber a imortalidade, a incorruptibilidade, um corpo glorioso à semelhança do de Cristo ressuscitado. E aí o pecado não será mais um problema para nós. Mas, por enquanto, a nossa luta continua. Nós precisamos de comunhão constante com Cristo para subjugar a natureza pecaminosa, para estar crucificados com Cristo, como dizia Paulo, para que Ele viva em nós, para que Ele opere em nós o querer e o realizar segundo a sua santa vontade. Eu vou ler aqui para encerrar uma pergunta da parte de sexta-feira, pergunta 2, que diz assim, ó,
Os ateus acreditam que estamos sozinhos em um universo frio e indiferente. A Bíblia, por outro lado, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que desceu até ele e morreu por ele. Isso muda a nossa maneira de ver o mundo e nosso lugar nele. A cruz deve impactar o que fazemos. O que você acha? Totalmente, né? Se nós não cremos na Bíblia, na missão de Cristo, estamos aqui num planetinha solto no universo, vagando pelo universo, a nossa própria sorte. E um dia tudo isso vai passar, o nosso Sol vai se expandir, depois murchar, virar uma estrela anã, a Terra não terá mais a energia do Sol à disposição, e se havia algum tipo de vida por aqui, terá sido extinta. Né? Se sobreviver a isso, um dia o universo mesmo vai se extinguir, de alguma forma. É o que prevêem aí os cosmólogos, né, e os astrônomos. Né? Enfim, todos os prognósticos, digamos assim, para o universo são tristes. Um dia ninguém saberá que passamos por aqui. Mas, se o que diz a Bíblia é a verdade, e eu creio nisso de todo o meu coração, Deus vai colocar as coisas em ordem, o universo não vai deixar de existir, nós vamos viver na nova terra, novos céus e nova terra. Essa é a promessa de Deus. Então, faz toda a diferença, não só no que diz respeito ao que pensamos do futuro, mas agora também. A forma como vivemos no mundo hoje, a forma como nós encaramos a vida, tem toda a diferença. Que bom que Deus, ele veio até nós. Que bom que Jesus é o Cordeiro que foi morto para nos perdoar, nos dar acesso à vida eterna. Que bom que Jesus ofereceu os seus méritos e, em troca, assumiu nossa culpa, nossa condenação. E eu louvo a Deus por isso. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição linda que nos relembra de coisas tão importantes. Obrigado porque um dia Jesus veio para morrer por nós, para viver entre nós, para revelar o teu caráter. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo e porque Ele é o nosso mediador. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a não só crer, ter paz no coração por causa disso em que nós cremos, mas também falar aos outros que eles também têm o perdão à disposição e uma vida eterna a ganhar, por meio de Cristo. É em nome dele que nós oramos e tudo te agradecemos. Amém.